Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Christopher de volta para a nossa leitura diária da Palavra de Deus, usando essa Bíblia 365 dias da NVT. Muito feliz de estar fazendo isso com vocês. Existe uma estatística um tanto triste, mas são poucas pessoas, muito poucas pessoas que leem a Bíblia todos os dias. Existem estudos que mostram os benefícios e mostram os malefícios de não ler e os benefícios de ler a Bíblia. E elas são gritantes. Então, assim, gostaria muito que vocês viessem nessa caminhada comigo, porque é importante. Isso daqui não é para pastores ou líderes. Isso aqui é para todo mundo. Todo mundo precisa ler ou se encher da palavra de Deus todos os dias. É crucial para uma caminhada na vida cristã. Importantíssimo. Por isso eu falo para vocês, venha junto comigo, venha caminhar, vamos fazer essa leitura. Pode ter vozes mais bonitas, você pode pegar numa inteligência artificial e colocar lá. Aí você não vai ter engasgos, não vai ter paradas, nem nada. Mas de que adianta? Não serei eu lendo, não será você acompanhando. Por isso eu falo, venha junto comigo. Bora para a leitura do dia 66. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aí, 66 dias. 66º dia para a leitura de hoje. Então, bora lá, Números 8, 1, 9, 29. Agradeço a você que está acompanhando, teve comentários aí a respeito disso. Muito bom, quero que vocês realmente tenham isso como um propósito de vida. Tá bom? A palavra diz assim: o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções a Arão. Quando você colocar as 7 lâmpadas, posicione-as de modo que ilumine o espaço à frente do candelabro. Arão seguiu essa instrução. Posicionou as 7 lâmpadas de modo que iluminasse o espaço à frente do candelabro, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro todo, desde a base até as flores, era ouro batido. Foi feito exatamente de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: agora separe os levitas do restante dos israelitas e torne-os cerimonialmente puros. Para isso você aspergirá sobre eles a água da purificação e os fará raspar todo o corpo e lavar as roupas. Assim estarão cerimonialmente puros. Instrua-os a trazerem um novilho e uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade umedecido com azeite, junto com outro novilho como oferta pelo pecado. Reúna toda a comunidade de Israel e apresente os levitas à entrada da tenda do encontro. Quando você trouxer os levitas diante do Senhor, os israelitas colocarão as mãos sobre eles. Com as mãos levantadas, Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta especial dos israelitas, e desse modo os consagrará ao serviço do Senhor. Em seguida, os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Você sacrificará um novilho ao Senhor como oferta pelo pecado e outro como holocausto, a fim de fazer expiação pelos levitas. Coloque os levitas em pé diante de Arão e dos filhos, e com as mãos levantadas apresente-os como oferta especial para o Senhor. Assim você separará os levitas do restante dos israelitas, e os levitas serão meus. Depois disso, eles entrarão na tenda do encontro para realizar o trabalho deles, pois você os purificou e os apresentou como oferta especial. Dentre todos os israelitas, os levitas são reservados para mim. Tomei-os para mim em lugar de todos os filhos mais velhos dos israelitas. Tomei os levitas como seus substitutos. Pois todos os filhos mais velhos e todos os machos das primeiras crias dos animais em Israel são meus. Eu os separei para mim no dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios.
e os machos das primeiras crias de seus animais. Sim, tomei para mim os levitas em lugar de todos os filhos mais velhos de Israel, e dentre todos os israelitas designei os levitas para Arão e seus filhos. Eles servirão na tenda do encontro em favor dos israelitas, oferecerão sacrifícios para fazer expiação pelo povo, de modo que nenhuma praga os atinja quando se aproximarem do santuário. Assim Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel consagraram os levitas, seguindo todas as instruções que o Senhor deu a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os apresentou ao Senhor como oferta especial. Em seguida ofereceu um sacrifício e fez expiação por eles, a fim de purificá-los. Depois disso, os levitas entraram na tenda do encontro para realizar suas tarefas como assistentes de Arão e seus filhos. Assim fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções aos levitas: começarão a servir na tenda do encontro aos 25 anos e deixarão o serviço aos 50 anos. Depois que deixarem o serviço, ajudarão seus colegas levitas no trabalho de cuidar da tenda do encontro, mas não realizarão mais as cerimônias. Assim você designará as funções aos levitas. No primeiro mês do segundo ano desde a saída de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto de Sinai e disse: instrua os israelitas a celebrarem a Páscoa no tempo determinado, ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Siga todos os meus decretos e estatutos a respeito dessa celebração. Então Moisés instruiu o povo a celebrar a Páscoa no deserto do Sinai, ao entardecer do 7º dia, 14º dia, no primeiro mês. Eles celebraram a festa ali, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Alguns dos homens, porém, estavam cerimonialmente impuros por terem tocado num cadáver e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Eles se dirigiram a Moisés e Arão no mesmo dia e disseram: ficamos cerimonialmente impuros, pois tocamos num cadáver. Mas porque estamos impedidos de apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, como os demais israelitas? Moisés respondeu: esperem aqui até eu receber instruções do Senhor para vocês. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, agora ou nas gerações futuras, estiver cerimonialmente impuro no tempo da Páscoa por haver tocado num cadáver, ou se estiver viajando e não puder comparecer à cerimônia, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Oferecerá um sacrifício de Páscoa um mês depois, ao entardecer do 14º dia do segundo mês. Nessa ocasião, comerá o cordeiro da Páscoa, acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não deixará sobrar coisa nenhuma do cordeiro até a manhã seguinte, e não quebrará os ossos, osso algum do animal. Seguirá todos os decretos acerca da Páscoa. Aquele que estiver cerimonialmente puro e não estiver viajando, mas ainda não celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do povo. Se não apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, sofrerá as consequências de sua culpa. E se algum estrangeiro que vive entre vocês deseja celebrar a Páscoa do Senhor, deve seguir os mesmos decretos. Esses decretos se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Um adendo aqui, olha só como é interessante, né? A gente já vê hoje que o Evangelho veio para o seu povo rejeitou e abriu para aqueles que não fazem parte do povo também ter a oportunidade de fazer parte do reino de Deus. E aqui a gente vê Deus falando até no Antigo Testamento, se algum estrangeiro, alguém de fora que não é do povo, quer celebrar a Páscoa, que eles façam igualzinho, que dê-se a oportunidade para eles celebrarem a Páscoa, que eles também possam fazer parte. Então não era só o israelita que fazia, mas o estrangeiro que quisesse.
Nós somos um povo restaurado, nós não somos do povo escolhido de Deus, mas nos foi dado a oportunidade de fazer parte desse povo, fazer parte do reino de Deus. E aqui a gente já vê a celebração da Páscoa, como é importante. Mesmo tocando num cadáver, o sacerdote poderia celebrar, porque é um momento importante. E isso é algo assim, uma data hoje, na data cristã, que nós não só devemos, como nós podemos, e é importante celebrarmos, é a Páscoa. Antes do Natal, antes de qualquer coisa, a Bíblia não fala para celebrarmos o Natal, o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo foi muito importante para marcar o momento em que ele veio para nos salvar. E aqui é para aquilo que Jesus fez, nos trouxe para o reino. Beleza? Então vamos continuar aqui. Aquele que estiver cerimonialmente puro e não estiver viajando, mas ainda assim não celebrar a Páscoa, será eliminado do meu povo. Se não apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, sofrerá as consequências de sua culpa. Se algum estrangeiro que vive entre vocês deseja celebrar a Páscoa, deve seguir os mesmos decretos. Esses decretos se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como a estrangeiros que vivem entre vocês. Acho que eu repeti essa parte aqui, mas tudo bem. Versículo 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. À noite, sobre o tabernáculo, parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem que cobria o tabernáculo tinha aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim viajavam e acampavam por ordem do Senhor, para onde ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam as suas obrigações para com o Senhor. Às vezes a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte, dia e noite. Porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês, 1 ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas assim que a nuvem se elevava, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Com isso acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor, e cumpriam tudo o que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Marcos 13, 14 e 37. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação no lugar onde não deveriam estar. Leitor, preste atenção. Então quem estiver na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça nem para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar um manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião desde que Deus criou o mundo. E nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não estivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria, mas por causa de seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Portanto, se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois falsos cristãos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos, eu os avisei a esse respeito de antemão. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá,
a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, as extremidades da terra e as extremidades do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade, essa geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora em que as coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem poderá ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu da casa, deu instruções a cada um dos seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que viajasse à espera de sua volta. Vocês vigiassem à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo e todos vigiem. Salmo 51, 23. O Senhor, o Deus poderoso falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do Monte Sião, lugar da perfeita beleza, Deus resplandece, nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui o que me são fiéis, os que fizeram comigo uma aliança de oferta de sacrifício. Então, que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Essas são minhas acusações contra vocês, ó Israel. Eu sou Deus, eu sou Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, de novilhos de seus estábulos, nem dos bodes de seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado nas milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu é o mundo interior e tudo que nele há. Acaso como a carne de touros ou bebo o sangue de bodes? Ofereçam a Deus seus sacrifícios de gratidão e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo. Então clame a mim em tempo de aflição e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quem vê ladrões aprova o que fazem e passa seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado. E você pensou que éramos iguais? Agora, porém, o repreenderei. Contra vocês apresentarei minhas acusações. Pense bem, arrependam-se, todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício
que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Provérbios 10, 29 e 30. O caminho do Senhor é a fortaleza para os íntegros, mas é destruição para os que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. E aqui termina a nossa leitura de 66. Fico feliz de você estar conosco. Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho para não perder todos os dias de leitura e eventuais vídeos. E também compartilhe esse vídeo com o seu amigo, com um parente, para que ele também possa fazer parte dessa leitura. Lembrando que são poucos que leem. E a leitura ela é importante para nós, para que a palavra de Deus seja água viva, que nos refresque todos os dias, que nos sacie a sede, porque a palavra de Deus ela fala, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ok? Ela é fonte de água para nós. Então, venha junto conosco. Um abraço e nos vemos amanhã.